Bem-vindo a mais um JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a sua vida. Tem um estudo que eu preciso dividir com você, é da revista científica Nature Communications e revela que o desmatamento está respondendo por, 75% dessa redução de chuvas que a gente vê na Amazônia. Não ontem, não anteontem, mas nos últimos 40 anos. Bom, essa pesquisa mostra ainda que a floresta perdeu 15,8 milímetros de chuva por estação seca e que a temperatura máxima na região subiu 2 graus Celsius. Parece pouco, mas é um estrago, viu? Há 2 meses da COP30, esses dados reforçam a urgência de um debate climático. Para entender melhor o cenário, eu convidei Anne Alencar, pesquisadora climática e diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Bem-vinda, Anne. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Ô, Anne, esse estudo mostra que a redução de chuvas na Amazônia está diretamente relacionada à ação do homem, ao desmatamento, e não apenas ao aquecimento global, que também é ação humana, né? O que esse dado revela para você sobre a importância da floresta para equilibrar o clima regional? A floresta, ela é fundamental nesse processo de regulação climática. Então, sem a floresta, quando a gente desmata uma floresta, quer dizer que a gente perde essa capacidade, né? Então, o estudo, ele demonstra uma coisa que a gente vê na prática. Então, se você vai para uma área que já foi desmatada, você sente ali, né, todas as mazelas do calor, né? Enquanto você está numa área de floresta, você tem ali toda a umidade, enfim, uma temperatura mais amena. Então, essas coisas, elas são aí fundamentais, né? Ótimo, quer dizer, uma coisa se soma a outra. Então, essa pesquisa também mostrou que a floresta deixou de receber 15,8 milímetros de chuva por estação seca, que é quando ela mais precisa de água, claro. Anne, na prática, o que significa essa redução? Como é que ela impacta o ciclo das águas e os chamados rios voadores? Explica esse conceito pra gente. Isso é bem importante porque a floresta ela é feita de árvores e as árvores, elas funcionam como se fossem bombas, né? Elas tiram a água lá do subsolo e jogam para a atmosfera através desse processo de evapotranspiração. Então, quando a gente tira as árvores, né, através do desmatamento, a gente é quase como se cortasse esse cano, vamos dizer assim, né, que leva a água ali do subsolo para a atmosfera. Então, portanto, a gente tem menos água indo para a atmosfera, a gente tem menos floresta, menos árvores e menos água indo para a atmosfera. Diretora, essa pesquisa identificou ainda que apenas entre 10% e 40% de perda de cobertura vegetal já provoca mudanças bruscas nas chuvas e na temperatura. Perdeu 10% a 40% da cobertura vegetal e isso já repercute enormemente na chuva e na temperatura. Isso mostra que a Amazônia tem um limite, né? Esse limite, ele é sensível. Sim, é muito sensível, né? E realmente, quando a gente pensa na Amazônia como um todo, a gente tem que pensar na conectividade da floresta. Eu acho que esse dado, ele é fundamental para isso, para mostrar que tem que haver desmatamento em alguns lugares, que a gente que a gente deixe os fragmentos de floresta conectados, porque isso faz com que a gente não tenha uma amplitude muito grande dos impactos desse fenômeno, né, que é essa troca de energia, esse balanço de energia entre uma área que é muito desmatada e a floresta, por exemplo. Queria entender agora quais são os riscos, né, pesquisadora, dessa combinação de calor e de seca para a biodiversidade, para as comunidades locais, que a gente já explicou no início desse podcast, que a temperatura máxima na Amazônia aumentou cerca de 2 graus Celsius desde 1985. 16,5% desse calor está ligado ao desmatamento. Qual é o impacto disso para a biodiversidade e para as populações locais? Sim, tem um impacto muito grande, porque, primeiro, as comunidades locais, elas têm no seu processo de lidar com a floresta, elas sempre usam bioindicadores.
Então, voltando aqui no ponto, né, que você perguntou sobre como que essas mudanças têm impactado as comunidades locais. Então, a gente vê que essas mudanças no clima têm impactado as comunidades locais. E isso, por exemplo, a gente consegue perceber na mudança dos bioindicadores. Comunidades, às vezes, usam uma árvore que flore num determinado período, um tipo de formiga que só voa naquele período, e tanto a floração de uma árvore quanto uma formiga que sai do seu ninho e voa num determinado período são regidos pelo clima. E se a gente tem uma mudança, né, de 2 graus, por exemplo, se fica mais quente, se tem uma semana a mais de verão, isso tudo impacta nesse processo dos bioindicadores. As comunidades, elas acabam tendo o seu ciclo, né, produtivo, o seu ciclo de vida impactados por essas mudanças. Eu me pergunto também até que ponto a mudança climática, né, tanto a global quanto a regional, não está ampliando o impacto do fogo sobre a floresta. Olha quantas vezes a gente noticiou aqui, pega aí entre agosto do ano passado e junho desse ano, as áreas sob alerta de desmatamento por incêndios, né? Elas cresceram mais de 240%. Qual é o impacto disso em relação à mudança climática, Anne? Com certeza, esse é um outro ponto importante, né? Os incêndios florestais, eles têm aumentado por conta dessa mudança ao longo do tempo de uma Amazônia mais seca, uma Amazônia com um período, né, de seca mais estendido. Então, isso de fato impacta bastante a fonte de alimentos, por exemplo, das comunidades tradicionais. Uma floresta que pega fogo significa um supermercado dessas comunidades que pegam fogo, né? E essa seca, ela também impacta outras, impacta, por exemplo, a locomoção dessas comunidades, né? Então, impacta, por exemplo, com rios mais secos, né? Impacta quando chega numa seca extrema, a gente viu o que aconteceu ano passado, impacta na fonte de proteína dessas comunidades, já que a água fica muito rasa, muito quente, os peixes não conseguem sobreviver, acabam morrendo, né, em centenas aí, e milhares. Então, realmente, a gente tem um processo muito impactante dessas mudanças graduais, né, de condições de clima, por exemplo, impactando as comunidades tradicionais que vivem da floresta. Uma coisa interessante é que isso não impacta só essas comunidades, né? Impacta também as pessoas que vivem nas cidades, impactam as pessoas que produzem no campo, né? Os agricultores, enfim, porque um período de seca mais estendido significa um replanejamento em todo o seu processo produtivo. Um período de seca mais estendido, né, significa que talvez sim tenham mais incêndios florestais e que a fumaça vai impactar as pessoas que estão nas cidades. Então são todas essas questões. As coisas estão interligadas, né? Isso é científico. Basta a gente perceber que o agronegócio ali no centro-oeste, no sudeste, depende também da umidade na Amazônia, né, Anne? E eles já estão sentindo os efeitos dessa queda na produtividade das pequenas safras, das chamadas safrinhas. Meu papel aqui é tentar descomplicar, ao lado da diretora do IPAM, algumas dessas conexões. Por exemplo, Anne, o governo está afirmando, eu já disse aqui agora há pouco, que em um ano, né, de agosto de 24 a junho, quase um ano de 25, as áreas sob alerta de desmatamento por incêndio cresceram 240% na Amazônia. Mas o governo está dizendo que no primeiro semestre desse ano, as áreas queimadas caíram quase 66% e os focos de calor, mais de 46%, também caíram, em relação ao mesmo período do ano anterior. Esses números estão indicando uma virada na gestão ambiental ou eles ainda são insuficientes? Olha, esses números, eles trazem uma boa notícia
porque desde 2022 a gente vê uma redução importante do desmatamento. Essa redução ela foi impactada pela seca de 2024, em que nós tivemos um conjunto, uma área de incêndios afetada por incêndios florestais muito extensa, e esses incêndios eles foram diferentes, porque em alguns lugares esses incêndios foram tão intensos que descaracterizou a floresta, e por isso a gente teve aí essas áreas que foram intensamente queimadas, elas começaram a contar como desmatamento, mas na realidade elas foram florestas muito queimadas, né? Então, tivemos aí esse processo, mas que depois, a partir de maio, a gente viu uma redução de novo do desmatamento. Isso é uma boa notícia, porque quando a gente reduz o desmatamento, a gente reduz a pressão também pelo uso do fogo. E se reduz o uso do fogo, reduz a chance de ter incêndios florestais. Boa, deu para entender facilmente. Legal essa didática. Bom, vamos avançar para a COP30 agora, que é o pano de fundo de tudo isso, mas antes, um número para o pessoal em casa guardar. Nos últimos 12 meses, o desmatamento na Amazônia atingiu 4.495 quilômetros quadrados. E esse é o segundo menor índice da série histórica do INPE, viu? Agora, sobre a COP30, na sua opinião, o que significa para os países, como o Brasil, né, anfitrião da COP30, esse dado do relatório global que mostra que a gente já atingiu 1,52 graus Celsius de aquecimento em relação ao período pré-industrial, e que a cota de carbono, Anny, pode se esgotar em apenas 3 anos. Que cenário é esse? Esse é um cenário muito amedrontador, né? Porque significa que nós estamos ali no limite da ação e que a gente tem que agir rápido. Então, a gente precisa do comprometimento dos países realmente em apresentarem as suas NDCs, que são as suas contribuições, né, determinadas, nacionalmente determinadas, que é o plano de cada país para reduzir suas emissões e que elas sejam ambiciosas, porque a gente não tem mais tempo a perder. Nós estamos vivenciando os eventos climáticos extremos, a gente está vendo que cada ano que passa a Terra fica mais quente e isso tem gerado grandes impactos para a sociedade mundial. Bom, para finalizar, já que você usou o termo ambição, qual é a sua avaliação da ambição climática do Brasil? O país acabou de anunciar investimentos bilionários do Fundo Amazônia, novos planos de combate ao desmatamento, incêndios em todos os biomas. Eu quero saber se falta ambição climática e qual é o grande problema da continuidade dessas políticas. O Brasil, ele é o 5º maior emissor de gases do efeito estufa, né? E ele fica atrás de países que a principal fonte de emissão é a queima de combustíveis fósseis para energia, por exemplo, transporte. E a gente, né, o Brasil tem como principal fonte de emissão o desmatamento. Então, realmente reduzir o desmatamento é fundamental. O Brasil está fazendo a sua parte nesse processo, mas isso não é suficiente. A gente viu que não basta só reduzir o desmatamento, a gente tem que reduzir os incêndios florestais, a gente tem que melhorar a nossa prática na agropecuária, a gente tem que investir ali numa transição, né, para o uso dos combustíveis fósseis, e fazendo isso a gente vai estar muito bem na foto, vai estar contribuindo aí para um mundo melhor, com certeza. Bom, eu acho que a gente tem aí alguns dados importantes para entender o contexto em que vai acontecer a COP30 aqui no Brasil. E o jornalismo da Record vai acompanhar tudo isso de perto, com fontes científicas que estão acompanhando tudo isso há décadas, como a Anny. Então, eu quero agradecer à pesquisadora e diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Obrigado, Anny Alencar. Obrigada, Eduardo. Um abraço aí para você. Um abraço e adoramos a trilha sonora dessa entrevista. Muitos passarinhos aí onde você está. De onde você falou com a gente? Eu estou falando aqui de Brasília, do Brasília Palace. Legal, tem uma área verde linda com uma biodiversidade que a gente quer ver no Brasil inteiro.
Essa edição 1250 do JR 15 Minutos fica por aqui, com produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. A sonoplastia de Bruna Franco. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial de Tiago Contreira e a vice-presidência de jornalismo de Antônio Guerreiro. Acompanhe o nosso 15 Minutos no R7, nas redes sociais do JR e na sua plataforma de streaming predileta. Bora pra próxima!